Reportagem. O Exílio Sentimental de Marcos Bloom é o título do mais recente livro de Txale Figueira. Lançado recentemente em Portugal, na Feira do Livro de Lisboa, o Exílio Sentimental de Marcos Bloom é apresentado por Txale Figueira como um conto em prosa poética que vagueia em diferentes momentos, em termos políticos, em termos sentimentais, em termos filosóficos. Na obra, o escritor e artista plástico cabo-verdiano dá fala ao personagem Marcos Bloom, um personagem que nos fala do mundo, das coisas positivas e negativas, de esperança, de destruição e de ratoeiras, como as religiões. O livro, editado pela Rosa de Porcelana, pode ser visto como uma chamada de atenção para a humanidade. Uma obra onde o personagem Marcos Bloom tenta ser menos um canalha neste mundo. Em conversa com a RFI em Lisboa, Txale Figueira começa por nos revelar a similitude do início do processo criativo, quer como artista plástico, quer como escritor. Como é que nascem as coisas? São reflexos. É como na pintura para mim. Neste caso estou a falar de Txale Figueira. Eu começo a pintar normalmente sem pensar naquilo que vou fazer. Começo com traços, com riscos e depois é seguir o caminho. Com os livros também é a mesma coisa. Alguns livros têm um tema específico. Este livro não tem um tema específico. Este livro é quase uma prosa poética sobre um homem que vai para o exílio. É enviado para o exílio, não é? Como eu fui enviado para o exílio, entre aspas, porque tive que sair de Cabo Verde no tempo do regime colonial. Eu fui para o exílio. E o Marcos Bloom, a personagem, é um homem que vai para o exílio porque um ditador manda-lhe para o exílio e ele descobre a si próprio no exílio, numa montanha, na natureza, porque de facto a natureza tem esse impulso de fazer os homens ver o mundo de outra forma, não é? Bom, aqueles que não veem a natureza como um objeto de ganância, mas sim veem a natureza como parte de nós e da nossa poesia, do universo em que vivemos, neste planeta, não é? Quando li este livro, tive a sensação de que poderia haver aqui algo de autobiográfico. O Jorge Luís Borges dizia que toda a obra literária é autobiográfica. Ele dizia isso. E eu acho que sim, que nós escrevemos aquilo que sentimos, aquilo que vemos, aquilo que aprendemos lendo outros autores. É isso que, para mim, de facto, quando o Marcos Bloom pode ser o meu alter ego, segundo um amigo meu, e eu estou de acordo com ele, é de facto um livro em que, no fundo, sou eu a falar das coisas do mundo, das coisas boas, das coisas más, daquilo que é a esperança do mundo, também daquilo que é a destruição do homem, aquilo que ele faz, aquilo que ele cria. É um poeta a sonhar, no fundo. O Marcos Bloom, que é uma personagem que era o bibliotecário, um homem de conhecimento, de partilha de conhecimento, que dá formação às gerações mais novas. Nessa fase é apoiado pelo rei, cujo filho depois acaba por tornar-se um ditador, um déspota, e envia o Marcos Bloom para o desterro. Exato. Depois também fala das guerras e dos conflitos. Houve algo que a atualidade o levou a tentar projetar neste livro? Hoje e ontem e toda a história, porque eu acho que os homens não aprenderam com a história, porque só a história ensina-nos tantas coisas e nunca aprendemos com a história, não é? É uma chamada de atenção para a humanidade, porque eu não creio que podemos mudar o mundo, mas se tentarmos fazer qualquer coisa para que o mundo seja melhor, talvez somos menos um canalha neste mundo. Então o Marcos Bloom tenta ser menos um canalha neste mundo. Ele sonha com uma humanidade mais, digamos, mais humana, não é? Entre aspas. Esse ditador, o Faca, acaba por ir invadir as terras do povo Iola, onde o Marcos Bloom estava desterrado e ia viver como que num paraíso. Qual é o papel depois de Marcos Bloom na tentativa de fazer frente ao Faca e em defesa dos Iola? O que ele faz é pensando que poderia chegar lá e falar com os soldados, e esses soldados poderiam, enfim, compreender que aquele povo merecia todo o respeito, porque são nómadas, não é? E viveram sempre de uma forma muito à maneira deles. Mas é em vão que praticamente todos foram assassinados, não é? Foram mortos. Queriam que eles se tornassem sedentários e fizessem parte de um sistema que eles nunca conheceram. É
isso que acontece muitas vezes com gente que não tem, digamos, tolerância com outras culturas, que acham que as suas culturas são mais cultura do que as outras, não é? E que os outros são primitivos. Mas, no entanto, eu acho que o primitivo é aquele que destrói e não aquele que cria. Os nómadas não destroem nada, respeitam a natureza. E são utopias que levam-me a escrever essas coisas, porque sem utopia o mundo é um caixote de lixo. Quais são as utopias que o Chalé Figueira procura recriar no seu trabalho quando pinta ou quando escreve? Eu não sei. Eu tento, pelo menos, mostrar às pessoas, mostrar à humanidade que existem outros caminhos, que não são caminhos da futilidade, das coisas fúteis, das coisas frívolas. Todos somos inteligentes, nascemos inteligentes. Agora temos que ter atenção de não cair nas ratoeiras que existem nos sistemas e que nos tornam escravos de muitas coisas, tornam-nos escravos do consumo, de todas essas coisas que toda a gente sabe, mas às vezes é muito mais fácil não pensar do que pensar, não é? No livro O Exílio Sentimental de Marcos Bloom, essas ratoeiras também podem vir sob a forma de religião. Com certeza, eu sou tolerante perante qualquer religião, mas também eu sou intolerante perante a forma de exploração que é usado hoje em dia e já foi usado sempre, ou a forma dictatorial das religiões fazer com que as pessoas sejam completamente hipnotizadas, entre aspas, e fazê-los serem frutos de exploração, porque é uma exploração também. Eu acho que Deus não tem religião. Para mim não devia existir religiões, não é? Se há fé, então a crer em qualquer coisa. Como disse Fernando Pessoa, talvez, se a natureza, se as árvores e as crianças e tudo isso é Deus, então sim. Por onde é que, na perspectiva do Chalé Figueira, poderá passar um contraponto, uma linha que ajude a dar essa visão que o Chalé Figueira procura? Isso está na minha arte, isso está nos meus livros. Agora é as pessoas lerem os meus livros, as pessoas irem às exposições e verem os meus quadros, ou irem ao Cabo Verde, ao meu ateliê, e aí poderão talvez encontrar, descodificar as minhas mensagens. Mas não são tão difíceis de descodificar. Portanto, mas é isso que eu quero. São os meus sonhos. Eu acho que o artista devia ter essa função na sociedade. Mas há muitos que preferem estar em grandes museus e vender artes por milhões, não é? Eu prefiro não ir seguir esse caminho e seguir um caminho mais meu, mais pessoal. Em relação à escrita, já tem mais palavras escritas que poderão estar na origem de um possível futuro livro? Tenho muita poesia que não é editada. Essa poesia talvez seja o próximo livro, não sei. Mas também há eu nunca sei se é romance, eu não defino nunca os meus livros como romances, são novelas, noveletas para mim. E há sempre qualquer coisa. Eu acho que deixei qualquer coisa lá em Cabo Verde, quando chegar lá vou tratar do assunto. Então agora fiquei na dúvida, como é que a gente identifica o Exílio Sentimental de Marcos Bloom? Como um conto? Uma novela? Eu acho que o Exílio Sentimental de Marcos Bloom é um conto em prosa poética que vagueia em diferentes momentos, em termos políticos, em termos sentimentais, em termos filosóficos. É um conto. Para mim este é um conto. Ao ler, o leitor certamente sente-se perfeitamente banhado pela poesia do Chalé Figueira. Isso foi algo que procurou ou foi algo que surgiu, que fluiu, que aconteceu sem ser algo procurado? É algo que flui sempre. Vem assim em vagas, como no mar, vem em vagas e depois eu consigo transmitir isso no papel e muitas vezes sem muitas correções ou alterações, porque é uma coisa que flui. E comecei isso meditando na ilha, quando na ilha faço passeios no outro lado da ilha, que não é turbulento, não é a cidade do Mindelo, que é uma bela cidadezinha, mas já começa a ter as suas turbulências também. E essas meditações fizeram com que eu começasse a escrever dessa forma, que agora ando a escrever, que ficou aqui registado neste livro, que é o Exílio Sentimental de Marcos Bloom. É uma escrita que se assemelha com a sua pintura? Não sei se a minha pintura é poética. A minha pintura é mais agressiva, é mais rafilona, é de chamar a atenção, mas de uma forma muito mais agressiva. Aqui a poesia flui, mas na pintura, às vezes, eu sei que muita gente sente algum temor daquilo que vem quando eu pinto. Há pessoas que têm até medo da minha pintura. Mas isso é bom, quer dizer que a pintura não é inócua e sim transmite sentimento. Absolutamente. É isso que é. Isso é a mensagem, não é? Se as pessoas ficassem indiferentes, eu ficaria preocupado. Mas agora, sendo que mesmo que se sentem medo daquilo que eu faço, é uma grande resposta.
tem exposições previstas para breve? Bom, é assim, acho que vou trabalhar com uma galeria aqui em Lisboa, chama-se This Is Not a White Cube. Há uma galeria na Suíça que eu trabalhei durante muitos anos, que está interessado de novo em reatar contacto comigo e trabalhar comigo, que é a Galeria Stampa em Basileia. Portanto, é o meu projeto mais pontual neste momento. Ouvimos o escritor e artista plástico Chale Figueira. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.